Tá. Muito bem. Isto ia ser, e até pode ser ainda, uma aula de matemática para a Diana, mas eu resolvi fazer também aqui um mapinha do Estreito de Hormuz. Tá, para aí. Tá, isso aqui era para ser uma aula de matemática para a Diana. Na realidade, uma aula de curiosidades matemáticas, né? Porque ela tá na computação, e computação tem muita matemática, mas a computação que ela está vendo é uma computação mais assim trivial para a área comercial e não para a área científica. E então usa muito APIs e coisas prontas, né? Mas, inclusive, então eu pensei assim, bom, já que ela tem interesse também por economia e finanças, talvez eu deva fazer alguma coisa mostrando a questão do Estreito de Hormuz. Espero que esteja claro aí. E como eu adoro papel, né, eu gosto muito de usar o papel, né? Então eu disse assim, bom, eu vou fazer uma coisa com papel, né? Que seria então exatamente umas considerações de tipo da história mundial, né? Da história, e também alguma coisa de natureza científica, né? Tá, então deixa eu ver se eu acho aqui, eu estou procurando aqui umas coisas aqui. Então, eu disse assim, bom, eu vou fazer no final talvez eu até mostre o exercício que eu queria fazer, né? Mas, resumindo a história, né? Opa, cadê aqui? Então, aqui, minha gente, essa história da gente ficar mais tempo no celular, isso não está dando certo, porque a gente acaba ficando vítima do celular, porque o certo mesmo é a gente trabalhar, o certo, digo, claro, eu estou falando certo para quem trabalha, né, com tecnologia ou quem depende da tecnologia para o trabalho, né? Mas assim, o certo é a gente não usar tanto o celular e a gente utilizar realmente o computador mesmo, né? Computador, tá? Então aqui eu vou mostrar algumas coisas. Não é que eu queira prever o futuro, tá? Não é isso. Longe de mim, tá? Deixa eu ver se está enquadrado. Está enquadrado? Vamos ver, não pode cair essa merdinha aqui, né? Vamos ver se está enquadrado. Tá enquadrado. Razoavelmente enquadrado. Tá? Então assim, ó, não é que eu queira prever o futuro, tá? E nem que eu queira dizer o que a Diana ou qualquer um deveria investir para evitar a perda de reserva, né? Que esse é o grande desafio da classe média, é a perda de reserva. O pessoal pensa que o desafio é ganhar dinheiro. Não. O desafio não é ganhar dinheiro. Tá? O desafio é você não perder dinheiro. Mais especificamente, o desafio é você não perder valor, tá? Então assim, ó, então eu fiz um apanhado aqui, eu fiz um estudo. No final eu vou mostrar o exercíciozinho de matemática, curiosidades matemáticas, tá? Mas eu fiz um trabalho aqui para mostrar o que pode estar por trás desse fracasso americano, porque está na cara, né? Está na cara que foi um fracasso. Um fracasso, vamos dizer assim. Deixa eu botar uma luzinha aqui, ó. Tá uma luz mais quente aqui, ó.
É um fracasso geopolítico, né? Porque é muito evidente, eu não vou nem entrar nessa questão, porque é tão evidente que eu não vou nem entrar na questão, tá? Mas é que os Estados Unidos queriam decapitar o governo. Né, do Ayatollah Khamenei, da Guarda Revolucionária, com todos aqueles militares, aquela coisa toda. Tá evidente isso, né? Então, e tá evidente também que isso fracassou, né? Inclusive, essa ideia, ela deve ter sido tirada do Mossad, né? Que quem gosta de derrubar, matar a liderança para tentar fazer a decapitação, chamados assassinatos seletivos, né? É o Mossad. Tá? Só que a CIA, ela comprou essa ideia, né? A CIA, para vocês terem uma ideia, a CIA em 1974, por ordens do presidente Ford, ordem executiva da época, a CIA foi proibida de executar assassinatos de lideranças. Né? Tinha uma série de coisas, de problemas nesse sentido, sabe? Mas aí essa história de assassinar lideranças voltou à tona depois, muitos anos depois de 74, muitos anos depois do fim da Guerra Fria. E a ideia subjacente, né? A ideia subjacente é que se você mata a liderança, um governo não fica apenas instável, né? Ele fica, não é apenas instabilizar o regime porque matando as lideranças, mas é algo mais. É você criar uma situação na qual novas cabeças, que já foram grande parte colonizadas por um novo modo de produção social, mais industrializado, mais ligado ao Ocidente, mais ocidentalizado, etc., não apenas espiões, entende? Não apenas uma quinta coluna do inimigo, estão ativos e podem ser bem melhores e não piores do que os líderes do passado, do meu ponto de vista ocidental. Exatamente o contrário do que dizia, né, a ordem executiva número 1234, não me lembro agora, lá de 1974, do presidente Ford, que dizia que geralmente os líderes que assumiam no lugar dos líderes assassinados ou depostos em golpes de Estado eram piores do que os anteriores. Muito bem. Parece que o Mossad teve uma ideia oposta, né? E isso, de certa maneira, passou para a CIA, e isso, de certa maneira, foi drasticamente reforçado na mentalidade da CIA devido ao 11 de setembro. Por quê? Porque se os israelenses travavam uma luta contra o terrorismo, que era uma luta, vamos dizer assim, contra grupos criminosos, então talvez fosse bom que os americanos voltassem atrás naquela ideia da ordem executiva lá do presidente Ford e tratassem seus inimigos, especialmente no Oriente Médio, também como terroristas, tá? Então, aí o que você faz? Você mata todos. Em resumo é isso, né? Não só o Bin Laden, você mata também todos os líderes do Estado Islâmico, todos os líderes da Al-Qaeda, todos os líderes da Irmandade Muçulmana, todos os líderes do Hamas, todos os líderes do Hezbollah, todos os líderes do Assad na Síria, né? E assim por diante, tá? Mas parece que chegou no momento em que ficou claro que o Irã não é uma tribo, tá? Que dá suporte a uma organização como a Al-Qaeda, como foi o Talibã no Afeganistão, e também não é um país eco de terceiro mundo, que nem a Venezuela, tá? E também não é um país eco que se resume a uma ditadura personalista como foi a Líbia, do Gaddafi. E aí, então, parece que Estados Unidos e Israel quebraram a cara com essa tecnologia, ou essa, vamos dizer assim, crença de que decapitando, fazendo assassinatos seletivos e decapitando as lideranças, você consegue mudar a direção geopolítica daquele país em favor do modo ocidental, né? Bom, mas eu não vou falar sobre essa questão que é mais psicológica, né, e também geopolítica e também do serviço secreto, porque a CIA, para quem não sabe, a CIA é um think tank. As pessoas pensam a CIA como sendo uma versão romântica norte-americana do M6, do Ian Fleming, lá do 007. Na realidade, não tem nada a ver. A CIA tem milhares de especialistas e ela é uma universidade, na realidade, né?
ela tem um campus universitário em Langley, né? Espero que essa merda esteja gravando, né? Putz, espero que não apagou a luzinha aqui, não apagou a luzinha, não. Então, assim, ó, o Serviço Secreto Americano hoje, ele não é a CIA lá do início, tá, pessoal? Lá do tempo lá onde era o prédio original da CIA, chamada CIA Histórica, perto do Observatório Naval original, né? Na Virginia Avenue, perto onde é o Departamento de Estado hoje, né? Não é o SS, e nem tampouco a CIA anterior a 1959, que é a CIA anterior a 59 também era uma CIA primitiva comparado com a CIA atual, né? Ela era mais um serviço de operações especiais, um negócio desses assim. A CIA hoje é muito mais do que isso, ela é um think tank. Então, se ela embarcou nessa história do Mossad de ficar matando liderança e achar que estava melhorando a situação para o lado ocidental, se enganou, né? E ela vai ter que repensar isso aí, né? Bom, mas então vamos lá. Voltando agora à vaca fria, que é o que interessa, é o dinheiro. Dinheiro. Por quê? Porque o meu objetivo não é salvar o serviço secreto. O meu objetivo é, seja a BIM, seja a CIA, seja quem for, seja o DGE lá dos alemães ou dos franceses, né? Eu vou simplesmente agora falar o que interessa, tá? Que é realmente um levantamento que eu fiz aqui com o Gemini 3.2, porque eu estava desconfiado, certo? De que essa questão do Golfo Pérsico aqui, tá? Essa questão do bloqueio do Hormuz não era uma questão, não era uma consequência, não era uma simples consequência do fracasso americano-israelense em derrubar o governo, matar as lideranças, derrubar o governo teocrático e colocar um outro governo qualquer que seja menos anti-ocidental no governo do Irã. Não. Tá? Na realidade, na minha maneira de viver, e nós vamos chegar logo na questão do dinheiro, porque meu único objetivo é preservar a classe média como eu a conheço. Eu só tenho lealdade em relação à classe média, eu não tenho mais lealdade em relação a nada, nem ninguém, tá? Mas eu tenho uma dívida com a classe média, eu sou o que eu sou por causa da classe média, e eu gostaria de ser mais se a classe média fosse mais. Estou me referindo à classe média em geral, mas a classe média brasileira em particular. E a classe média com poder local, que perdeu, né? Diga-se de passagem. Tá? Então, assim, isso que vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar uma caneta com a ponta mais fina do que essa aqui é um caminhão de tinta, né? Então, assim, aqui, vocês estão vendo aqui o Hormuz, tá? Aqui o mapa termina. Aqui, ó, é o Golfo de Omã, tá? Ó, certo? Isto aqui, ó, esse vai e esse vem aqui em águas marítimas rasas, é o Estreito de Hormuz. O Hormuz é raso, tá? E aqui é o Golfo de Omã. Aqui o Hormuz é um estreito. E aqui é o Golfo Pérsico, ó. Golfo Pérsico. Isso aqui não é essa terra aqui, ó, não é o Irã. Essa terra aqui é o próprio Omã, né? O país chamado Omã. Inclusive essa parte do Omã, esse istmo, essa península aqui, ela é muito pouco vigiada, diga-se de passagem, tem pouquíssimo armamento, né? Em compensação, esta região aqui, minha gente, é cheia de mísseis em pequenas cavernas marítimas, especialmente mísseis de cruzeiro, mísseis antinavio e drones, tá? E também essa ilha aqui, que é a ilha de Qashm, tá? Qashm, tá? Aqui Jakunzara, aqui, por exemplo, é o Omã. Bom, para esse lado aqui, ó, esse é mais ou menos a leste, você tem o Omã, que é um baita de um golfo também, tá? Que daí dá a entrada no Golfo Pérsico via Estreito de Hormuz. E para trás daqui, para trás dessa região, na minha direção, tá? Na direção aproximadamente sudoeste, você tem o Mar Vermelho, tá? O Suez lá para cima no Egito e o Bab el-Mandeb lá na ponta, que faz às vezes uma espécie de Golfo de Omã, só que para o Mar Vermelho, tá? Que é um corredor marítimo, certo? Por onde a Arábia Saudita pode escoar petróleo através do cérebro Petroline, né?
que é aquele oleoduto gigante, coisa e tal, que a nossa querida Arábia Saudita criou para não ficar tão dependente das coisas que acontecessem aqui no Hormuz e no lado do Golfo Pérsico, e pudesse jogar via oleoduto por pressão milhões e milhões e milhões de litros de óleo para o Mar Vermelho, e dali então escoar na direção do Bab el-Mandeb ou na direção do Suez, tá? Muito bem. Só que nós já sabemos que essa Petroline, também chamada de linha leste-oeste, já foi atacada de forma bem sucedida, exitosa, nas suas bombas, né, estações de bombeamento de pressão, e que interrompeu o fluxo pelo Irã e seus drones, tá? Seus drones Shahed, coisa e tal e coisa, né? Muito bem, agora, já a Diana se interessa tanto por assuntos econômicos, né? Ela não se interessa por assuntos políticos, né? Mas ela se interessa por assuntos econômicos, que o negócio é dinheiro. Tá certo? Ela tá certa, ela tá certa. Tá? Então, assim, vamos imaginar o seguinte, por um momento, vamos imaginar que essa questão geopolítica, ela se estenda por muito mais tempo, não haja um acordo, tá? E que ela acabe por se estender também na direção dos iemenitas, que são aliados de Moscou, na verdade a Rússia está em todas aqui, né? Aliados do Irã e da Rússia, e essa região fique fechada. E quando eu digo fechada, não é apenas essa parte aqui, ó, que é o Golfo Pérsico, e nem a parte só do Estreito de Hormuz que está aqui, isso aqui está ampliado, tá, pessoal? Nem o Golfo de Omã que está para cá, mas também o Bab el-Mandeb, também o Mar Vermelho e o Suez. Muito bem. Então a questão é saber o que viria, o que vem de lá, quais são os produtos que vêm de lá, que entram e saem, mas principalmente aqueles que são produzidos lá, porque a gente vende de tudo para o Oriente Médio. O Brasil vende, no caso, né? Por exemplo, 31% de todo o milho do Brasil é vendido para o Irã e está totalmente parado, não vai vender mais. Acabou, né? 1/3 da safra de milho daqui para frente vai ter que ser reciclada, tá? E as terras aráveis usadas para cultivar esse milho também, tá? Então, o propósito desse slideshow que eu criei aqui no papel, porque eu adoro papel, tá? Antes de apresentar um exercício de matemática muito curioso para a Diana, é sobre qual a diferença do impacto econômico, caso por razões geopolíticas desse novo equilíbrio pós-globalização venha a paralisar toda essa região, e não apenas o Golfo de Hormuz. Vejam o detalhe do que eu estou dizendo, né? É uma coisa muito importante. Uma coisa é você paralisar o Golfo de Hormuz, aliás, o Estreito de Hormuz. Outra coisa é você paralisar o Golfo Pérsico, do qual, evidentemente, para entrar e sair desse golfo, isso aqui é um golfo, né? Depende do estreito. Outra coisa é você paralisar o Omã, que está aqui, e outra coisa é você paralisar tudo junto com isso aqui, o Mar Vermelho. E, consequentemente, a saída para o Mediterrâneo ou para o Índico, que está sob o Bab el-Mandeb, e uma grande parte da costa iemenita, né? É a costa do Mar Vermelho, certo? Então vamos dizer que pare a estrutura do Golfo Pérsico tanto a leste, que é aqui que é o Hormuz, quanto a oeste, que é o Suez, lá no Mediterrâneo, e o Bab el-Mandeb lá para baixo, certo? Então assim, resumindo a história, seria muito diferente o impacto na produção econômica caso isso acontecesse, se comparado com o problema apenas, entre aspas, do Estreito de Hormuz? Essa é a questão, tá? Isso é fundamental. Agora deixa eu ver se está gravando essa merda aí, só um pouquinho. Tá, acho que está gravando, tá. Bom, aí eu fiz um levantamento, meus amigos, que é chocante. O resultado dele é simplesmente chocante. Sem palavras, tá? Sem palavras. Porque vocês vão ver algumas coisas aqui que eu não vi na mídia ainda, tá? Eu não vi na mídia. Acho que não vou ver, porque a mídia acredita que essa solução se resolve com facilidade no curto prazo, seja através de um acordo de paz, seja através de um strike americano lá na região, tá? Com a destruição do Irã. Muito bem.
ou do governo, porque o governo não cai, né? Então tem que ser o país inteiro que tem que ser destruído, né? Essa é a lógica, né? Tudo bem. Então, vamos analisar aqui uma coisa interessantíssima aqui. Vamos ver, eu só vou mostrar só uma tabela aqui sobre produtos que não são petróleo e gás apenas entre aspas, né? Vamos analisar algumas coisas que existem, que vêm do Oriente Médio, que são absolutamente essenciais para o Ocidente e que não se resumem a petróleo e gás. Tá? Então vamos ver. E vamos ver a diferença entre, exatamente a diferença entre um congelamento dentro só dessa região que vocês estão vendo no mapa, ou uma mais ampliada, pegando também outras áreas, as que eu já citei, que é basicamente a totalidade daí do Golfo, que pega desde o Omã até o Suez, né? Pelos dois lados, pelo lado do Mar Vermelho e pelo lado do próprio Estreito de Hormuz. Tá? Então aqui, ó, é impressionante isso, tá? É impressionante. Eu estou aqui revendo a tabela, tá? E eu vou escrever para vocês aqui, é impressionante, tá? Nós vamos ter subida de tudo, tá? Hortifruti granjeiro, subida no setor de alimentos. Isso vai ser agravado pela semana 6x1 aí, querem acabar com o 6x1. Isso vai ser agravado pelo 6x1, tá? Vai ser tremendamente agravado, tá? Mas vou mostrar agora só a parte da produção que sai de lá, estendida, caso toda essa área, e não apenas o Hormuz, todo o Golfo Pérsico, né, seja atingido. É que as pessoas só pensam que sai de lá apenas petróleo. Algumas se lembram que tem o gás, né, gás natural. Mas, na realidade, tem algumas coisas mais. Por exemplo, se acontecer de paralisarem essa região, eu vou escrever aqui, ó, deixa eu botar aqui, deixa eu virar isso aqui. Aqui, ó. Não vou ver, vou botar aqui mesmo. Tá, aqui, ó. Redução da ureia. Ureia, para quem é urbano e não sabe, tá? Ureia é o nitrogenado sólido, né? Porque a amônia é líquido, né? Tá? Então, ureia é quando é o fertilizante nitrogenado, do qual tudo que nós plantamos no Brasil depende, tudo. Fertilizante à base de nitrogênio. Certo? Ureia. Se ampliar isso aqui, tá? Não vai ser 33%. Então, assim, ó, é 33%, que já é um absurdo, em torno de 30%, vamos ser otimistas, 30%, tá? Se for fechado o Hormuz, e esse lado aqui. Agora, se pegar todo o Omã lá de lá, tá? Do Golfo Pérsico, aí é o quê? 49% a 58% da ureia. Meus amigos, isso aqui é uma catástrofe. Tá? Agora vamos pegar uma outra coisa que passa batido também. Eu nem vou falar do resto, porque é o petróleo. Por exemplo, vou botar óleo, tá? Óleo que passa. Se for só no Hormuz, for só resultado da interdição do Hormuz, é 20%. Mas se for toda essa região aqui, os dois lados, tá certo? Passa para 42% do petróleo mundial exportado, né? Aqui não é o petróleo consumido, tá? E nem o petróleo produzido, é o petróleo exportado. Ou seja, os países importadores de petróleo vão ter uma queda não de 20%, mas de 46% no óleo, caso seja toda a região, e não apenas esse lado aqui do Hormuz, tá? Agora, GNL, tá? Para quem não sabe, GNL é gás liquefeito, ou gás liquefeito é o GLP, é o gás natural de petróleo, que é usado em turbinas a gás, é usado em usinas elétricas na Europa, é usado em navios,
e também é usado em fornos, principalmente industriais, tá? E para a produção também de ureia e amônia, que é fertilizante. E também munições, tá? Então, assim, ó, 28% o GNL é para ser em torno de 25%. Se pegar toda a região, isso sobe para 28%, tá? GNL. Tá, só um pouquinho que eu vou atender o telefone. Oi. Sei lá quem era. Bom, continuando, já quase terminando, tá? Continuando e quase terminando. Antes que eu vire tudo aqui, só um pouquinho. Então, vocês estão vendo que a coisa, ela é muito mais grave. Ela é muito mais grave do que ela parece. Tá? Não sei se vocês estão entendendo por que ela é mais grave. Porque a mídia, e eu nem falo de rede social, falo de mídia séria, tá? Rede social tem uma quantidade de lixo gigantesca. Mas se você pegar a CNN, você pegar a BBC, as ocidentais, pegar Al Jazeera, que é muito importante, Al Jazeera. Então, se você pegar os indianos, se você pegar Sky News, se você pegar a Austrália, não só os correspondentes, mas as estações mesmo australianas, se você pegar algumas europeias também, o PI, a France Press, né, você vai ver que eles ensinam para nós, através da mídia, eles mostram só esse lado, eles não mostram toda a região, eles mostram só esse pedaço do Golfo Pérsico, que está diretamente envolvido na interdição do Hormuz, certo? Bom, agora se preparem. Agora vem o enxofre. Ah, mas o enxofre, o que é o enxofre? O enxofre não é nada, o enxofre é para fazer xarope. Não, não. O enxofre, desse lado aqui, seria 40% do enxofre exportado mundial. Se considerar toda essa região, que é o que eu estou fazendo na comparação aqui, é 65% de todo o enxofre e, consequentemente, de todo o ácido sulfúrico mundial, certo? Porque o enxofre, minha gente, o enxofre, ele produz ácido sulfúrico. Sem o ácido sulfúrico, eu não produzo um fertilizante importantíssimo, essencial, que nem os nitrogenados, chamado fosfato. Nas minas do Marrocos, no norte da África, por exemplo, tá? Nada disso pode existir sem produção à base de uso de ácido sulfúrico. Então nós perdemos automaticamente, por tabela, né, por tabela, 65% do fertilizante fosfatado, que é tão essencial quanto a potassa e quanto o nitrogenado à base de ureia, por exemplo. Agora, o que ninguém está falando também, nós perdemos um elemento essencial, porque o ácido sulfúrico é essencial para limpar, né, e produzir as terras raras. Você não consegue limpar, você não consegue eliminar os resíduos e preparar as terras raras sem ácido sulfúrico. E sem terras raras, você não tem semicondutores. Ou seja, você não tem os famosos microchips. Também vai se perder de 12% a 15%, tá, do alumínio, porque o alumínio tem o alumina e o aluminium, tá? Então o óxido é uma coisa, o metal é outra. Você vai perder 12% do alumínio, que é o metal pronto e acabado que tem que ser processado. Ou seja,
você vai perder, na realidade, não é a bauxita, tá, que vai produzir alumina, você vai perder o alumínio, tá, porque 12% necessita das fornalhas de gás natural que existem e que são processados, né, aí recebe a bauxita e processa lá no Oriente Médio. Tá? Eu nem vou falar do alumínio, tá? Que é 12%, nem vou falar disso aqui, que isso aqui é uma catástrofe, tá? Então, eu vou falar só do enxofre, tá? Isto aqui, ó, amplia os 40%, que já é um absurdo, para 65%, se essa região, tanto a leste quanto a oeste, ela for interditada, tá? E inclusive com efeitos não apenas nos fosfatados e também nos nitrogenados, que são fertilizantes essenciais para a nossa agricultura brasileira, mas também para a produção de semicondutores e indústria pesada, por causa do ácido sulfúrico que depende do enxofre. Tá? Então, assim, ó, se realmente o resultado geopolítico dessa questão não só do Hormuz, mas da desglobalização que está acontecendo hoje no mundo, levar nessa direção, nós estamos fudidos, tá? Fudido e mal pago. Por quê? Porque pode ser que os americanos, como eles não conseguem acabar com o regime, eles falharam na tentativa de derrubar o regime matando as lideranças, que é a ideia do Mossad, eles falharam nisso. Então agora o que eles têm que fazer? Eles têm que deter a China por um lado, eles têm que deter a Rússia pelo outro lado, e o ponto fulcral para que isso aconteça está aqui no Irã, que sempre foi, aliás, o Império Persa, sempre foi, aliás, uma região não só de disputa, mas uma região absolutamente estratégica desde a história antiga. Então, como eles não conseguiram derrubar o Império Persa, o que vai acontecer daqui para frente? O mesmo que aconteceu na Ucrânia, que é o impasse, o stalemate. Não é um empate, é um stalemate, é um impasse. Inicialmente na Ucrânia era uma guerra relâmpago, que a Rússia não conseguiu, perdeu. Aqui foi uma guerra relâmpago, que Estados Unidos e Israel também não conseguiram no Irã, assim como a Rússia não conseguiu na Ucrânia, uma blitzkrieg. Não conseguiram o blitzkrieg. E aí o que aconteceu na Ucrânia? Uma guerra de atrito, que foi extremamente complicada pelo surgimento dos drones e das munições antidrone e também dos hubs de sensoriamento remoto automático, que acabaram praticamente com a guerra de canhão, com a guerra de artilharia clássica. Não vou explicar isso agora, tá? O que aumentou ainda mais não só a fricção, mas ao contrário, reduziu a fricção da guerra de atrito, criando mais ainda impasse. Então, uma guerra de fricção que virou uma guerra de impasse. Então, assim, ó, blitzkrieg, guerra relâmpago, fracassou. Tá? Depois, guerra de atrito, foi estabelecida. Está acontecendo isso aqui agora. Terceira etapa, a guerra de atrito vira uma guerra de impasse, um stalemate. E aí, isto aqui, tudo que eu falei, pode virar realidade. Porque o que começou aqui no Hormuz, regionalmente, vai se espalhar para o Mar Vermelho, vai atravessar aqui, ó, a península, atravessar aqui na direção de toda a Península Arábica, vai atravessar os países do Golfo Pérsico e vai chegar até o leste da África, né? Que é ali no Iêmen e me fugiu o nome agora, me fugiu o nome, que até os caras adoram o Lula, né? Que é a Eritreia e do lado da Eritreia ali, tá? Agora não me lembrei, isso que me deu um branco, tá? Mas é o país que ele faz fronteira com o Iêmen. O Iêmen pega quase todo o Mar Vermelho, mas esse país, a Etiópia, me lembrei, porra do caralho, tá? A Etiópia, tá? Então, assim, a Etiópia vai para cá, no mapa, né? Mais para cima, aqui o Iêmen, vai chegar no leste da África, essa porcaria desse conflito, entende? E aí vai pegar toda a região do Golfo Pérsico inteira, do Iraque, tá, até a ponta do Omã. E aí, como eu mostrei aqui nessa tabela, não é o que nós pensávamos, né? Que já é uma catástrofe. 20% do óleo, 25% do gás. Não, é muito mais. E eu nem citei aqui o GLP, que deixou os indianos sem gás de cozinha nesse momento.
certo? Então, resumindo a história, isso aqui realmente pode ser o início da Terceira Guerra Mundial. Tá? Agora, só para dizer mais uma coisa aqui para a Diana, que ela adora investimentos, a gente, agora, nós temos que pensar o seguinte, o Brasil vai começar a sentir a coisa toda, né, o rabo ardendo no segundo semestre. De forma severa, tá? Na minha opinião, vai ser de forma severa, tá? E investimentos para a classe média, eu só vejo dois, tá? No setor de defesa, aeroespacial e defesa, e no setor que vai de terras raras até urânio. Ou seja, energia associada à metalização, não à mineração, mas à metalização de terras raras, secundariamente reatores nucleares pequenos, SMB, tá? E do outro lado, defesa, incluindo defesa aeroespacial. Por óbvio, inclui não só a defesa clássica, como Northrop Grumman, Lockheed, etc., mas também as pequenas, tipo a Kratos, tá? Então, assim, é isso. Isso para quem quer investir em ações. Agora, para quem quer arriscar no mercado financeiro atual, contra os grandes players e contra os fundos e contra as novas fintechs de corretoras, que não são meras plataformas de pagamentos, e contra os computadores, que trabalham em alta frequência, sinto muito. Sinto muito. E quem quer botar em renda fixa, sinto muito também. Tá? E quem quer botar em terra, setor imobiliário, sinto muito. E quem já tem o seu ativo em terra e setor imobiliário, sinto muito. Tá? Então, temos muitos problemas pela frente. Certo, Diana? Agora eu vou te mostrar o exercício que eu acho lindo, tá? É assim, ó. Vou botar aqui, ó. Olha só que legal. Quanto é que é... Olha aqui, ó. Isso aqui é um negócio, são curiosidades. Eu tinha várias, mas não vai dar tempo. Então eu vou botar só essa aqui. Tá? A raiz de 3, o 3 dentro da raiz quadrada, que multiplica raiz de 3, que multiplica a raiz de 3, e assim ao infinito e além. Quanto é que dá isso? Sim, não sei como, né? Tem alguma coisa que tem que fazer com esse negócio, né? Tá? Isso aqui vai ao infinito e além, tá? Muito bem. Então isso aqui é assim, ó. Isso é a mesma coisa que raiz de 3, de raiz de 3, de raiz de 3, etc, etc, igual a x. Isso aqui é x, certo? Eu batizei esse negócio aqui de x. Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou elevar x ao quadrado. E então é uma balança, né? A equação sempre é uma balança equilibrada. Então eu vou fazer o mesmo desse lado. Então eu vou ter aqui, ó, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, pontinhos, igual x ao quadrado. Mas é claro, aqui eu tenho que tirar, então, o quadrado também, quadrado. Certo? Bom, o que vai acontecer então? Vai tirar esse índice com esse expoente, vai ficar 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 pontinhos, que é igual a x ao quadrado. Certo? Muito bem. Mas isto aqui, por acaso, não é ao infinito e além? Então, isto aqui, isso aqui que eu estou mostrando, não é exatamente igual a isso? É. Bom, mas isso aqui eu não tinha salientado, eu não tinha citado, né, definido que isso aqui era x? Então, isso aqui é x. Então, eu vou ter 3 vezes x igual x ao quadrado. Porque isso aqui vai ao infinito. Tanto faz eu tirar o 3 para fora, isso aqui continua sendo ao infinito e idêntico a isso aqui. Então, isso aqui também é x. Então, 3 vezes x igual a x ao quadrado. Então, 3 é igual a x ao quadrado sobre x. Então, 3 pontinhos. Corta aqui, x é igual a 3. E eis que essa curiosidade matemática se aplica a qualquer número, evidentemente, é uma das noções mais bonitas que eu já vi na matemática elementar de primeiro e segundo grau, o nível fundamental, o mais bonito na definição que eu já vi na prática assim, de infinito, tá? Que mostra a recursão, os pontinhos e tudo mais. Tá? É isso. Tá, Diana? Um beijo aí.